Oi, pessoal. Hoje eu tô fazendo uma aula aqui mais explicativa, tá? Não vou mostrar minha cara hoje, mas eu vou explicar um pouquinho sobre intervalos menores, aumentados e diminutos. Na teoria 2, vocês tiveram contato com os intervalos maiores e justos, né? E aí, na nossa regrinha aí de intervalos maiores e justos, a gente sabe que todos os intervalos de segunda, terça, sexta e sétimo são maiores, quarta, quinta e oitava são intervalos justos. Agora, como a gente está entrando com intervalos menores, aumentados e diminutos, a nossa regrinha vai ficar assim, ó. Intervalo de segunda, terça, sexto e sétimo serão maiores, menores, aumentados e diminutos, tá? Já nos intervalos de quarta, de quinta e de oitava, os nossos intervalos serão justo. Lembrando, gente, que justo e maior é a mesma coisa, tá? Dá aquela sensação de perfeito, intervalo maior, intervalo justo, é perfeição. As notas, elas se combinam, eles estão dentro da armadura de clave, eles não estão saindo fora da regra de armadura de clave. Nós temos intervalo de quarta, quinta e oitava justa, não temos o menor. Depois do justo é o diminuto e o aumentado. Então, reparem que o de segunda, terça, sexta e sétimo, nós temos maior, menor, aumentado e diminuto. Já no de quarta, quinta e oitava, nós temos de justo, diminuto e o aumentado. Então, eu montei a escadinha aqui para fazer junto com vocês. Então, ó, aqui são os meus intervalos de segunda, de terça, de sexta e de sétima. E desse lado, nessa minha escadinha, são os intervalos de quarta, de quinta e de oitava. Então, aqui na minha escada, eu vou ter o maior aqui nesse degrau. E aí, se eu subir meio tom acima, eu vou ter um acorde, um intervalo aumentado. Se eu descer meio tom, eu tenho um intervalo menor. Se eu descer mais meio tom, eu tenho um intervalo diminuto. Então, tá vendo, ó? Aqui eu tenho, na minha escada, a minha referência, que é o maior. Se eu subir meio tom, eu terei um aumentado. Saindo da referência, que é o maior, se eu descer meio tom, eu tenho um menor. Se eu descer mais meio tom, eu tenho um diminuto. E assim por diante. Se eu tiver que subir meio tom do diminuto, eu vou para o menor. Se eu tiver que subir meio tom, eu vou para o maior. E assim, né? O degrauzinho é de meio em meio tom, tanto para subida quanto para descida. Só para situar vocês, pessoal, lembrando que o maior ele segue tudo que tem dentro da armadura. Então, ele é o intervalo perfeito, tá? Ele segue direitinho o que eu tenho dentro da minha armadura de clave, do bemol e do sustenido. Eu sair fora disso, aí eu analiso o meu intervalo para ver se ele está dentro do aumentado, menor ou diminuto, se ele for um intervalo de segunda, de terça, de sexta e de sétima, tá? E aqui, eu tenho no meu degrau o intervalo justo. Se eu subir meio tom, eu tenho o intervalo aumentado. E se eu descer meio tom, eu tenho um intervalo diminuto. É assim que é feita a escada e a divisão dos intervalos. Agora eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês poderem visualizar. Então, vamos supor, primeiro passo, hora que eu dou as notas. Então, por exemplo, eu faço um intervalo aqui de Fá e de Si. O próximo eu vou fazer de Dó e vou fazer um Sol bemol. E o próximo eu vou fazer de Ré e de Fá, tá? E aqui eu vou fazer um intervalo de Dó e Mi, tá? Só para vocês entenderem vários formatos. Eu sempre penso, gente, na minha nota mais grave, tá? Então, é na armadura de clave dessa nota mais grave que eu vou pensar. Então, se eu pensar em Fá, o Fá, ele tá dentro dos bemóis.
Então, o Fá, ele tem a nota Si bemol dentro da armadura de clave dele. Primeiro passo, eu saber a distância de Fá para Si, o que eu tenho. Então, eu sempre conto a nota que eu saio. Então, eu faço Fá, Sol, Lá, Si. Então, eu sei que eu tenho um intervalo de quarta. Dentro do meu intervalo de quarta, eu só vou poder ter um intervalo aumentado ou um diminuto, tá? Lembra aqui da regrinha. Aí, pessoal, em Fá maior, meu Si teria que estar bemol. Ele não está. Ele está natural. Ou seja, lembra, eu não sei se vocês lembram dessa regrinha aqui, que eu tenho B quadro sustenido e dobrado sustenido. Aqui eu tenho bemol e aqui eu tenho dobrado bemol. O meu Si tinha que estar aqui, só que ele está natural, ou seja, ele subiu. Se ele subiu meio tom, ele é um intervalo aumentado. Entenderam? Eu tenho que saber como que a minha nota estaria. No caso aqui, meu Si deveria estar bemol, porque dentro da armadura de clave de Fá, o meu Si é bemol. Ele não está, ele está natural. Ele tinha que estar aqui e ele está aqui. Então, ele subiu meio tom. Se ele subiu meio tom, ele foi pro degrau, ele estava justo, ele foi pro degrau de cima, então ele passou a ser aumentado, tá? Lembrando que a nossa base são os maiores e os justos, que é a armadura de clave perfeita. Então, eu estou subindo o meu degrau. Aqui no próximo exercício, eu vou pensar na minha armadura de clave de Dó maior. Sempre penso no mais grave. Dó maior, gente, não tem nada na armadura de clave. Então, eu vou analisar o meu intervalo aqui de Dó para Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, é um intervalo de quinta. Então, ele seria, quinta tá dentro dessa escada aqui, ó, tá? Justo, aumentado e diminuto. Ele teria que estar natural para ser justo, mas o meu Sol está bemol. Ele tinha que estar aqui, ó, gente, no B quadro, mas ele está no bemol. Então, o que ele fez? Ele desceu meio tom. Se ele desceu meio tom, ele foi para um acorde, um intervalo diminuto. Então, aqui é um intervalo diminuto, tá? Meu próximo intervalo, a armadura de clave de Ré. Ré eu tenho Fá e Dó sustenido. Vamos ver o intervalo de Ré para Fá? Ré, Mi, Fá. Então, é um intervalo de terça. O meu Fá deveria estar sustenido e ele está natural. Para que ele fosse maior, tá dentro dessa escada aqui, pessoal. Para que ele fosse maior, ele deveria ser sustenido. Mas ele não está sustenido. Ele está B quadro. Então, o que ele fez? Ele desceu meio tom. Se ele desceu meio tom, olha aqui, ó, ele deveria estar aqui. Ele desceu, então, o que ele ficou? Menor. Então, aqui é um intervalo de terça menor. Aqui é a mesma coisa, gente. A diferença é que tá um em cima do outro, mas vocês sempre vão olhar a nota mais grave. Isso é um intervalo de Dó, Ré, Mi, é um intervalo de terça. Em Dó maior eu não tenho nada, 0 acidentes. Então, o meu Mi, dentro da armadura de clave de Dó, deveria estar maior, natural, e ele está. Então, isso é um intervalo de terça maior. Entenderam? Vamos fazer mais alguns aqui embaixo, só para que vocês entendam, tá? Se eu pensar de Mi para Si bemol, eu vou pensar na minha armadura de clave de Mi para Si. Então, eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, eu sei que é um intervalo de quinta. Ele está dentro dessa escadinha aqui, ó, pessoal, tá? Aí, em Mi maior, eu tenho Fá, Dó, Sol e Ré sustenido. Eu tenho todos esses sustenidos. O Si deveria, para que ele fosse justo, para que ele seguisse a armadura de clave, ele deveria estar natural. Ele não está natural. Ele está B quadro, bemol, desculpa. Ele tinha que estar B quadro, ele está bemol. Então, ele desceu meio tom.
ele deveria estar aqui e ele desceu. Ele tinha que estar B quadro, ele ficou bemol. Então, isso é um intervalo de quinta diminuto, tá? Certo, pessoal? Esse primeiro momento, eu acho que tem exercício, se eu não me engano, na página 7 da apostila. Então, façam esses exercícios e depois vocês tirem uma foto para me mandar, tá bom? Qualquer dúvida pode me passar, que eu vou esclarecendo para vocês.